Livro Profecias, 4º capítulo, 3ª parte. A máquina é uma criatura que parece viva, mas que é cega, e com a mesma indiferença tanto nos protege a vida como pode nos dar a morte. Repete ela e multiplica o impulso recebido pela vontade e inteligência do homem. Mas nada inicia por si própria. Nada possui da consciência espiritual do homem. É amoral e pode fazer indiferentemente o bem ou o mal, conforme o impulso que o homem lhe der. A máquina sozinha não sabe manter-se viva, não tem assimilação ou recâmbio, mas somente a autonomia que lhe foi dada pelo impulso recebido e esgotado, ela para. Quando pelo funcionamento ela restitui todo o alento animador que recebeu do homem. Volta a ser o que ela era antes, matéria morta, inerte. A máquina não envolve. Se bem dirigida, ela pode representar uma ajuda à evolução humana. Se mal dirigida, ela pode ser um empecilho. A máquina não é vida e não acende sozinha. Ela é só um espelho da inteligência do homem que lhe deu a vida. Ele pode fazê-la funcionar em harmonia com a ordem universal e então a vida a sustentará. Mas o homem que é livre poderá fazê-la funcionar também contra esta ordem e então a vida destruirá a máquina. No primeiro caso, temos muito avião, o rádio e etc. No segundo, temos máquinas de guerra e em primeiro plano, a bomba de hidrogênio. A conclusão destas afirmações é que, pela sua própria natureza, a nossa civilização mecânica sempre mais propende para a suspensão, para a supressão dos valores morais que, ao contrário, deveriam ser os dirigentes, e tende a regredir, por conseguinte, à autodestruição, porque a vida elimina tudo que opera contra ela. Eis como se explica que, numa hora assim, apocalíptica, presenciemos a uma fatal derrocada espiritual e moral neste terreno das funções diretivas. Eis porque hoje a humanidade mostra uma tão grande inconsciência. Perante tão terríveis perspectivas, o homem prefere continuar com os seus ridículos e velhos jogos, atuar-se nos gozos para esquecer, amontoar dinheiro, tornar-se politicamente poderoso, fabricar armas, velhos da humanidade, que não impediram o trágicas das grandes voltas da história. Tudo será inútil, ficará somente uma defesa. Ser conforme a lei, isto é, ser justo. Isso porque, como fala a citada em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Agora, no plano universal exposto neste quadro, deve aplicar-se a nossa ação positiva nesse nosso tempo. Entramos no terreno prático. A maioria humana, ateia na substância, está misturada com uma minoria de crentes. Aparentemente, entretanto, os homens estão agrupados de outro modo, isto é, por religiões, seitas, crenças, fés e etc. Em nosso mundo, repara-se muito nestas distinções exteriores, porque elas encerram interessantes humanos e pouco se dá atenção à sobredita distinção de substância, isto é, em serem justos ou não. Há muito interessa declarar-se membro de um dado grupo, porque aí acham defesa e vantagens. A poucos interessa conhecer a verdade e vivê-la honestamente. Acontece, entretanto, que cada grupo está ocupado em lutar contra o grupo vizinho, sob a bandeira de uma
sua verdade particular, sem interessar-se por ela em si mesma, mas somente como meio de luta para obter vantagem da própria supremacia terrena. Assim, poucos preocupam-se a outra distinção de substância, e não de forma, isto é, não de grupo, mas de justiça e retidão. O erro está em cuidar do menos importante, sem olhar para o que é mais urgente e necessário. As leis da vida que toleram este erro desde séculos, na atual volta histórica, exigem que ele seja corrigido, impondo o triunfo dos valores substanciais. É assim que a hora histórica chegou e os tempos estão amadurecidos, porque o limite da suportação permitido pela elasticidade da lei foi superado. Eis então que no momento em que o cataclismo apocalíptico está pronto para desencadear-se sobre o mundo, poucos pensam substancialmente em defender-se, ou pelo menos fazem isso de uma maneira leviana e em vão. Amontoar riquezas, poderes, armas, será inútil, nada adiantará. E poucos pensam em nosso mundo que está para ruir, que a única maneira para salvar-se é ser honesto, e a punição é a sua justiça. Porque isto foi merecido, está exatamente na incapacidade de compreender que este é o único caminho para a salvação. Esta incapacidade de chegar justamente porque aqueles que não o merecem não devem ser salvos. O que se pode fazer então? Dirigir-se a esta ou aquela religião ou grupo é inútil. Aqui não se trata de defender os interesses de uma particular organização humana, mas para sua supremacia de grupo, o que não adianta neste grave momento histórico, perante tão universais ameaças. Dirigir-se a este ou aquele grupo queria dizer fechar-se juntos com honestos e desonestos naquele grupo, numa verdade particular, a ele, esquecendo as universais leis da vida e a positiva e férrea realidade biológica. A hora é trágica e não há tempo a perder. Aqui urge fazer um trabalho completamente diferente. Não um trabalho para atingir supremacias de grupos ou vitória sobre o próximo, mas de salvação. Certo que cada um procurará salvar-se como melhor puder compreender e fazer, mas somente que conhece a lei, a hora histórica e os improváveis agora em ação, conhecerá como salvar-se, porque só ele saberá como operar inteligentemente e oportunamente. É justo que, em virtude da incapacidade de compreender, fiquem os rebeldes sujeitos à ordem divina, e que assim eles, como merecem, não sejam salvos. Por outro lado, Deus iluminará os justos que lutarão e sofreram por ele, para que neles sejam salvos. Preparar-se hoje, desarte fatalmente a seleção anunciada em 1931, na primeira mensagem de sua voz. Assim, os justos de qualquer religião ou raça estarão de um lado e os injustos do outro. Isso porque a hora chegou em que os involuídos serão expulsos para ambientes extraterrestres, para eles proporcionados e adaptados, onde eles possam viver de acordo com seu baixo nível de energia de vida. E assim libertar o planeta de sua imunda presença, porque
Este deve de agora em diante progredir para tornar-se a pátria de uma humanidade mais evoluída. Depois de termos esclarecidos estes princípios gerais, o problema agora é o da atuação prática, que deveríamos então fazer. Constituirmos-nos representantes do alto, quer dizer, tomar sobre nós mesmos poder e autoridade que podem ser entendidos como conquista de domínio pessoal nos regimes humanos da luta pela vida, a provocar no instinto dos excluídos a rebeldia. Abrir-se então o caminho das rivalidades e inimizades, sobretudo para quem já possui este domínio, conquistado e mantido através de muitas lutas e que não quer perdê-lo. Assim aconteceu quando Cristo afrontou os sacerdotes do seu tempo. Nunca se pode esquecer que vivemos na Terra, no nível biológico, perto da animalidade, onde predomina a lei da luta pela seleção do mais forte, e que esta lei fala poderosamente nos instintos fundamentais da nossa vida e, por conseguinte, invade tudo, reaparecendo mais ou menos oculta, não só no fundo de todas as coisas comuns, manifestações humanas, como também nas religiosas e espirituais. Por isso, defesa, é preciso respeitar todas as autoridades terrenas, e a salvação não se baseia sobre nenhuma força terrena, nem sobre algum dos meios de agressão e defesa atual, usados e mais compreensíveis interiores. No caminho desta salvação será o primeiro, e neste exército melhor a raça humana, a mais justos e menos as bem-aventuranças do discurso da montanha, que, afinal, deverá tornar-se realidade vivida. O primeiro trabalho a fazer é o de ajudarem uns aos outros, ajudar os justos a reconhecerem-se, encontrar-se, isto para constituir um primeiro núcleo de justos, prontos não somente a pregar, mas também a praticar o Evangelho. Para formar um primeiro grupo daqueles que poderão ser salvos, por haver merecido com uma vida exemplar, para estabelecer um primeiro centro de atenção, de atração, para a constituição da nova civilização do terceiro milênio. Trata-se, em outras palavras, de preparar, ante o quadro apocalíptico de uma próxima destruição mundial, uma arca de salvação para os tipos biológicos que, pelo índice certo de inteligência, bondade e retidão, demonstrarem-se mais evoluídos e por isso adaptados para representar a elite de hoje e a semente de um futuro melhor. Eles já existem hoje, estão afastados e espalhados, e mais prepotentes. Assim, a parte melhor da sociedade duro deverá. Os homens sorrirão, céticos de tudo isso. É absoluto cada um deles mesmos, porque ninguém tem o poder de parar o progresso fatal da vida. A história dos últimos tempos nos mostra quanto é fraca a sagacidade humana e como forças imponderáveis possam ter um incrível poder de destruição em todos os planos e aspectos humanos. E se cada dia mais se revela a esta sagacidade, não resolve, poderá também achar-se lógico que a vida não quer ação e aplica uma direção diferente, usando outros princípios. Já tomamos conhecimento da hora histórica atual e do Deus a respeito, não, se dentro desta segunda metade do nosso século. Fazer uma tentativa para salvar o que é possível não pode ser condenável e representa um dever daqueles que compreendem o momento histórico. Uma tentativa com princípios diferentes
daqueles do mundo, que nada até agora conseguiram resolver. Dizer tudo isso que estão contidas na lei que tudo oferece probabilidades de sucesso. Cada ideia logo com a realidade da vida, isto é, com as forças inferiores, encontrar-se com dificuldades. Neste caso, podem falir os homens que primeiro lançaram esta ideia. Os chamados podem não compreender ou não responder. Então, a ideia renascerá em outra parte, com outros homens que serão chamados e assim por diante, até que ela se realize. Hoje, esta oferta é feita pelo alto do Brasil. Se ele compreender a salvação, será primeiramente sua. Quem deseja ter uma missão deve mostrar-se digno dela. Cada conquista não pode ser atingida senão pelo nosso esforço. Se ainda não é possível conhecer antecipadamente o valor exato dessa incógnita da equação, é possível, porém, conhecer os outros elementos, isto é, o que nos espera no amanhã. O que nos resta o dever de tentar uma salvação, pois a ajuda de Deus não faltará para aqueles que procurem realizá-la. Restringimos-nos agora ainda mais nossas vistas para melhor concretizar as ideias no terreno prático. O estandarte é Cristo, o programa é o Evangelho. Os princípios são imparcialidade e universalidade. Por isso, procurar a verdade, antes de tudo, feita de honestidade e bondade, reconhecendo-a onde quer que ela esteja e nunca porque ela pertence a outros grupos. O fim é a unificação. Se imponha, mas para pessoas diferentes, também na fé e religião, mas que unidas na simples filosofia, guerras de todos os gêneros, de todos contra todos. A qualidade mais urgente a aprender é a aceitação de todos os pontos de vista, também contrários. O absoluto respeito a toda ideia não prejudicial. Respeito que se deve pelo fato de que nosso semelhante a sustenta. Aprender assim a parte da convivência que constitui o alicerce da paz e da vida civilizada. A consequência positiva está no ajudar-se fraternalmente, sobretudo na hora do perigo. A negativa está no afastamento dos agressivos, intolerantes, polemistas, que possuem o instinto da luta pelo próprio domínio. Tudo isso representa o velho tipo biológico que no novo milênio será eliminado. Deve-se, ao contrário, ajudar a nascer, e quando já existam, reunir e proteger os exemplares evoluídos, que serão os cidadãos do novo mundo. Estes, congregando-se e defendendo-se reciprocamente, poderão melhor atravessar o cataclismo e sobreviver. Assim, o mundo de amanhã, depois da destruição, achará não somente uma doutrina teórica nos livros, mas também um modelo de vida que já por alguns vividos, uma semente pelo desenvolvimento de um tipo novo de civilização. Hoje, esse tipo biológico parece, no nosso mundo social, está condenado e eliminado. Talvez as novas gerações olharão com vergonha o homem atual. Este, antepassado deles, que subjugava os bons, julgando os fracos e que somente respeitava a força, desprezando o homem de bem e justo. A vida quer subir a formas mais civilizadas e, para progredir, favorece quem luta para subir, contra o obstáculo oferecido pelos involuídos, que querem permanecer atrasados. E na vida está escrita a lei da evolução,
que está na vontade e no pensamento de Deus. É preciso superar a fase atual de estupidez pelo qual raciocina-se entre os povos, matando-se, e o homem quer fazer do seu planeta um inferno. Ao velho mundo da animalidade deve-se contrapor o mundo mais refinado de espiritualidade. A força bruta deve-se contrapor à mais poderosa força da inteligência e da bondade, sustentada pelos recursos do mundo espiritual, que para quem os conhece e sabe aplicá-los, não são utopia. Chegou a hora de cumprir esta grande obra. Ela é demasiada, gigantesca, para que um homem sozinho possa cumpri-la, mas poderão realizá-la unidos, os bons com a ajuda de Deus. Terá direito à salvação quem quiser trabalhar neste sentido, colaborando com a vida no seu esforço para construir um homem mais evoluído, ajudando-o a superar a sua atávica ferocidade e a estupidez da lei animal na luta e seleção do mais prepotente, para chegar a uma lei mais alta no qual o melhor que se deve selecionar é o mais justo. O homem da unidade orgânica da humanidade e não o individualista egoísta, desagregador de toda a sociedade. Estes homens evoluídos que não brigam para dominar e que não condenam também em nome de Deus, mas que vencem o mal com a não resistência, que é a estratégia do imponderável, proclamada pelo Evangelho. Mas hoje, desconhecida do mundo, estes homens de todas as partes surgirão e reconhecerão uns aos outros, que eles, uns aos outros, abram os braços fraternalmente. O passaporte para entrar nessa nova terra do futuro está escrito com singelas palavras de honestidade na alma de cada um, que podem ser lidas nas testas e nos olhos, que não podem mentir. Quem neste terreno procura enganar-se a si mesmo. Este é o plano de trabalho para os homens de boa vontade, quaisquer que eles sejam. Repetimos que este plano é demasiado grande para ser confiado a forças humanas, e de fato é assim, mas isto não nos autoriza a ficar preguiçosos. Aqui quem guia serão sobretudo as leis da vida, as quais subordinados estarão aqueles homens que saberão interpretá-las, não pretendendo dirigir ou mandar, mas tornando-se humildes e obedientes instrumentos da vontade de Deus. Por isso eles não dirigem ou mandam, mas obedecem. Não planejam, mas fazem parte de um plano. É lógico que um trabalho desta magnitude não possa ser dirigido e sustentado senão pelo pensamento e vontade de Deus. Concluímos com as palavras da já referida mensagem do Natal de 1931, de Sua Voz. Depois disso, a humanidade, purificada, mais leve, mas selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará, renovada, o caminho da ascensão. Uma nova era começará. O Espírito terá o domínio e não mais a matéria, que será reduzida ao cativeiro. Então, aprendereis a ver-nos e escutar-nos. Desceremos em multidão e conhecereis a verdade.